Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje reunidos para a nossa última aula do curso preparatório do Espiritismo, desse estudo que nós estamos realizando praticamente há 6 meses, né? Então, hoje é um dia muito importante. Eu estou muito feliz de vocês terem acompanhado toda essa trajetória, terem assimilado boa parte dos conhecimentos, e espero contar com vocês no próximo curso, que iniciaremos na próxima semana, né? Então, vamos começar. E, como sempre, nós começamos pela correção do questionário de fixação da aula anterior. E a exemplo da última aula, que foi a 23, essa aula 24, ela está reduzida, ela só tem uma parte teórica. Então, eu acredito que hoje seja possível nós encerrarmos incluindo a parte do questionário de fixação, porque a primeira aula do próximo curso é uma aula bem extensa. Então, como nós dispomos de um pouco mais de tempo hoje, nós já poderemos adiantar esse lado e iniciarmos do zero, na próxima semana, a primeira aula do próximo curso. Então, nós temos aqui a correção da aula 23, que por ter apenas uma parte teórica, são apenas 3 questões. A primeira questão: onde e quando nasceu Hipólite Leon Denisard Rivail? E com quem realizou seus estudos? Quem gostaria de fazer? Posso fazer essa? Pode fazer, Cecília. Eu coloquei assim: nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Ele realizou seus estudos com Pestalozzi. Sim, é isso mesmo. Tá certinho. E como nós vimos na aula passada, foi um grande marco, né, da questão moral, esse período aí que ele ficou nesse colégio e teve o contato lá com os professores calvinistas, luteranistas e depois também com a teoria de Mesmer, né? A segunda questão: sintetize a atuação do professor Rivail na área educacional. Quem gostaria? Eu faço. Pode fazer. Rivail foi discípulo de Pestalozzi, absorvendo seus princípios pedagógicos, como a valorização da moralidade e do amor como base da educação. Tornou-se escritor de livros didáticos, com 22 obras publicadas, professor de cursos técnicos, membro de instituições científicas e da Academia de Ciências de Arras. Era poliglota, difundiu métodos educativos inovadores, com foco no desenvolvimento moral e intelectual. Muito bem. Bem completa a sua resposta, Angélica. A terceira e última questão: quais as obras da doutrina espírita codificada por Allan Kardec? Quem gostaria? Eu. Pois não, pode falar. As obras de Allan Kardec, as obras centrais da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que formam o Pentateuco, são os Livros do Espírito, 1857, o Livro dos Médiuns, de 1861, o Evangelho do Espiritismo, de 1864, o Céu e o Inferno, de 1865, e a Gênesis, de 1868. O Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns é um guia para a prática mediúnica abordando a comunicação com os espíritos. O Evangelho do Espiritismo explica a parte moral do Espiritismo, baseada nos ensinamentos do Evangelho. O Céu e o Inferno analisa a justiça divina, apresentando os estados dos espíritos após a morte. E a Gênesis aprofunda os temas dos milagres e das predições, segundo o ponto de vista espírita. Muito bem. Cinco, acho que só considerar fundamentais. Perfeito, perfeito. E como plano de fundo, muito embora não faça parte da resposta, ele fazia também aquelas revistas espíritas, né, que ele publicava e que ajudou também a difundir bastante. Ah, verdade. Bom, com isso, nós concluímos as 3 questões referente à aula anterior e temos aqui a nossa costumeira frase de reflexão da reforma íntima, né?
que seria reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Você tem esse hábito infeliz? Então, essa é uma reflexão bem própria, né, do nosso dia a dia, porque muitas vezes, mesmo sem nós percebermos, dentro das nossas expectativas, nos relacionamentos, principalmente no âmbito familiar, a gente cobra muitas vezes posturas e atitudes das pessoas que convivem conosco, que têm por embasamento, para ter como resultado essa postura, essa atitude, uma significação de defeitos, de elevação moral, que muitas vezes nós próprios não conseguimos. Poderemos até estar um pouquinho assim, mais à frente dessa pessoa quando estamos, mas que de verdade nós não possuímos, porque eu acredito que dentro do que nós estamos vivenciando nesse momento, hoje, entre todos nós, Selminha, fecha o áudio, por favor. Ninguém pode, em sã consciência, dizer que já excluiu da sua vida determinado tipo de defeito. Então, todos aqueles defeitos, essas nuances que nós precisamos melhorar em nós, tem uma gama de questões, né? É como se fosse um leque que se abre assim, em várias nuances. E nós não podemos afirmar que nós conseguimos ressignificar todas. Até porque nós estamos ainda caminhando e estamos num planeta de provas e expiações. E muitas vezes a gente espera, a gente tem expectativa, a gente cobra, a gente até discute com muitas pessoas exigindo uma postura que está elencada dentro desse leque, do qual nós ainda não conseguimos conquistar por completo. Então, por isso que é sempre muito importante a questão da compreensão e da empatia, do posicionamento de cada um de nós, inclusive nós mesmos, e as pessoas com quem cruzam o nosso caminho. Qual é o seu posicionamento no degrau da escola, da escada evolutiva? Será que você está assim, tipo, 10 degraus à frente de quem você está cobrando alguma coisa? Ou será que você está meio degrau? Ou um pouquinho só? Então, é sempre bom a gente refletir com relação a isso. Que mesmo de forma inconsciente, dificilmente a gente não deixa de fazer, não, né? Não é como eu digo, nós estamos sempre escorregando, tropeçando, às vezes caindo, mas o importante é levantar e permanecer na caminhada, né? Nesse caminho do bem, o da porta larga, que nós já vimos aí em aulas passadas, e isso é que é o importante. Quantas vezes eu escorrego, tropeço e caio, isso não vem ao caso. O que prevalece é a sua perseverança em estar sempre a caminho. É isso que o universo, Deus, espera de nós, sempre estarmos a caminho. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa a esse respeito? Ou podemos ir para a nossa aula 24? Perfeito. Então, vamos para a aula 24. Mudar aqui o modo de exibição para compartilhar a tela. Então, vamos começar, né? A nossa 24ª aula do estudo do curso preparatório do Espiritismo, que é também a nossa última aula desse curso. Nós temos na parte A
a biografia do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o consolidador da doutrina espírita no Brasil. E depois nós temos as atividades que eu quero crer que consigamos fazer na sequência para já podermos finalizar o curso hoje. Então, nós temos aqui o nosso primeiro slide, temos o busto, aqui a foto de como se apresentava Bezerra de Menezes na ocasião em que esteve encarnado entre nós, e ele é o consolidador da doutrina espírita no Brasil. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em uma cidade do Ceará, hoje município de Jaguaratama, antiga freguesia do Riacho de Sangue, em 29 de agosto de 1831. Seu pai, Antônio Bezerra Cavalcante, era tenente-coronel da Guarda Nacional. Fabiana de Jesus Maria Bezerra, sua mãe, ela o encaminhou aos estudos. Em 1838, frequentou por 10 meses a escola pública da Vila do Frade, onde aprendeu a ler, escrever e também aritmética. Em 1842, transferindo-se sua família para o Rio Grande do Norte, foi matriculado na Escola Pública da Serra dos Martins, em Vila da Maioridade, hoje cidade de Imperatriz. 2 anos depois, substituía em seus impedimentos o professor de latim. Em 1846, a família retorna ao Ceará, quando passou a frequentar o liceu existente, sob a direção do seu irmão, Manuel Soares da Silva Bezerra, completando os estudos preparatórios à faculdade. Seu pai, nessa época, atravessava dificuldades financeiras por haver dado aceite em duplicatas de terceiros, cumpriu sua palavra e passou a ser apenas o administrador de seus antigos bens. E segue uma vida honrada que servia de exemplo ao então adolescente Bezerra de Menezes. Desejando ser médico, vai morar no Rio de Janeiro, onde se tornará o médico dos pobres, que esse foi um título que acompanhou Bezerra em toda a sua experiência reencarnatória, né? Parte em 5 de fevereiro para o Rio de Janeiro com 400 mil réis que seus parentes lhe deram para custear a viagem, chegando com 18 mil réis no bolso e sonhos no coração. Ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia em novembro de 1852. Estudava nas bibliotecas públicas e dava aulas para manter-se. Doutorou-se em medicina aos 25 anos de idade, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, eleito membro da Academia Imperial de Medicina e nomeado cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército em 1858, quando passou a assinar o seu nome sem o Cavalcante. Na Academia Nacional de Medicina, foi durante 4 anos o redator dos anais da entidade. Casou-se em 6 de novembro de 1861 com Maria Cândida de Lacerda, com quem teve um casal de filhos. 2 anos depois do desencarne de sua esposa, aos 34 anos de idade, casou-se em segundas núpcias com a senhora Cândida Augusta de Lacerda, irmã materna de sua mulher. Tiveram 5 filhos. Indicado por moradores da freguesia de São Cristóvão, elegeu-se em 1861 pelo Partido Liberal, vereador à Câmara Municipal. Exonerou-se do cargo de assistente de cirurgião. Reeleito vereador em 1864, foi deputado federal em 1867 e membro da Comissão de Obras Públicas. E figurou uma lista tríplice para uma cadeira do Senado. Dissolvida a Câmara dos Deputados, em 1868, assumiu a criação da Companhia Estrada de Ferro Macaé a Campos, concluída em 1873. Foi diretor da Companhia Arquitetônica em 1872, que abriu o Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel.
Em 1875, fora presidente da Companhia Carril de São Cristóvão e membro de diversas entidades e sociedades beneficentes. Vereador no Rio de Janeiro, no período de 1879 a 1880, foi presidente da Câmara Municipal, cargo equivalente ao de prefeito e deputado federal em 1880. Trabalhos publicados. O escritor J.F. Velho Sobrinho, no seu dicionário biobibliográfico brasileiro, relata a existência de mais de 40 livros e outras publicações do Dr. Bezerra de Menezes. Obra extensa consta de biografias de homens célebres, trabalhos sobre a escravidão no Brasil, sobre a seca no Nordeste, romances, como A Pérola Negra, História de um Sonho, Lázaro, o Leproso, O Bandido, Viagem através dos Séculos, A Casa Assombrada, Os Carneiros de Panúrgio e Casamento e Mortalha, inacabado. Ao desencarnar, continua sua obra, por intermédio do médium Francisco Cândido Xavier, com os livros Apelos Cristãos e Bezerra, Chico e Você. Com Ivone Pereira compõe os romances Tragédia de Santa Maria e Nas Telas do Infinito, pela médium Ayesha Spitzer. Os Comentários Evangélicos, publicados por Edgar Armond em 1968. Consolidador, em sua época, encontravam-se dispersos os espíritas brasileiros. Recebeu um dia o Livro dos Espíritos de presente do tradutor seu amigo, o médico doutor Joaquim Carlos Travassos. 10 anos depois, proclamava sua adesão solene ao espiritismo perante 2.000 pessoas, no solar da Guarda Velha, em 16 de agosto de 1886. No início de 1895, Bezerra de Menezes dirigiu o Grupo Ismael, e numa noite de junho de 1895, é convidado a presidir a Federação Espírita Brasileira. É eleito de 1895 a 1900. Fora profundo conhecedor do Evangelho de Jesus, que leu, interpretou e praticou. Antigo redator de A Reforma de Sentinelas da Liberdade. Escreveu sob o pseudônimo de Max no jornal O País, entre 1886 e 1890. Republicado como estudos filosóficos em 3 volumes. Servir era o seu lema. Médico, amou a profissão. Doou até o anel de formatura a paciente que não possuía dinheiro para pagar o enterro da esposa e o alimento para os filhos. Em seu consultório médico, em altos da farmácia homeopática Cordeiro, receitava para os pobres. Lindos são os casos a respeito da sua conduta como médico, reunidos por Ramiro Gama numa bela obra literária. Tratava dos pobres do corpo e do espírito, nas reuniões de desobsessão, na Federação Espírita Brasileira. Em 11 de abril de 1900, às 11h30, houve o seu desencarne. Minutos antes, elevava seu pensamento a Maria, mãe de Jesus, pedindo por aqueles que ficavam. Assim viveu aquele que, em vida, unificou os espíritas brasileiros em torno da doutrina dos espíritos. E aí nós temos aqui a referência bibliográfica. E com isso, nós encerramos esse breve relato a respeito da biografia de Bezerra de Menezes. E tal qual eu indiquei para vocês na última aula, eu acredito que todos já tiveram a oportunidade de assistir, né? Mas, para quem não teve, vale a pena ver o filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, que é muito interessante e dá para a gente ter um pouco mais de detalhamento, acompanhar aí a animação
do cinema, para estar tendo um pouco mais sentindo um pouco mais o dia a dia representado pelo ator dessa trajetória de Bezerra. Então, como eu disse, provavelmente, né, nós vamos passar para a parte dos exercícios, porque ainda temos um bom tempo, e esse é o momento de alguém, se desejar fazer alguma pergunta com relação a esse conteúdo bibliográfico, ou se já podemos passar para a parte da resolução da lição. Então, vamos aqui, encerrando essa parte da apresentação, e vamos voltar para as 3 questões dessa última aula, que podemos estar vendo já nesse momento, né? Então, da aula 24, nós temos a primeira questão do exercício de fixação, que seria: onde e quando nasceu o doutor Bezerra de Menezes? Quem gostaria de fazer? Eu faço. Ele nasceu em 29 de agosto de 1831, na antiga freguesia do Riacho de Sangue, hoje município de Jaguaretama, no estado do Ceará. Muito bem, tá certinho, Angélica. E aí nós temos a questão 2. Qual a atividade literária do Dr. Bezerra de Menezes? Quem gostaria? Posso responder? Pode, querida. Eu coloquei assim: escreveu biografias de homens celebres, trabalhos sobre escravidão, sobre a seca do Nordeste e romances. Uhum. Tá certo. A atividade literária dele, né? A gente só poderia complementar a atividade que ele continuou a dar do plano espiritual depois do seu desencarne, que seria: ao desencarnar, continua sua obra, por intermédio do médium Francisco Cândido Xavier, com o livro Apelos Cristões e Bezerra, Chico e Você. Com Ivone Pereira, compõe os romances Tragédia de Santa Maria e Nas Telas do Infinito, pelo médium Ayesha Spitzer. Os Comentários Evangélicos, publicados por Edgar Armon em 1868. Consolidador: em sua época, encontravam-se dispersos os espíritas brasileiros. Então, ficou perfeito, Cecília. A questão número 3. Enuncie sua atividade como espírita. Quem gostaria? Posso responder. Pode falar, Selminha. A atividade de Bezerra de Menezes como espírita inclui a fundação da União Espírita Mineira, 1889, a defesa do espiritismo científico e filosófico e o papel de mediador nas doutrinas espíritas. Ele foi um dos principais divulgadores da doutrina espírita no Brasil, defendendo um movimento mais científico e menos baseado em práticas que ele considerava supersticiosas, como rituais e cartomancia. Muito bem. Então, com isso, você ia falar mais alguma coisa, não, né? Então, com isso, vocês viram que rapidamente a gente concluiu essas 3 questões da 24ª aula, e nós temos aqui o nosso último exercício de reforma íntima dessa fase, né? Porque isso sempre vai fazer parte das nossas aulas. Aí nós temos: amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Você tem o hábito de adiar o que proporciona seu crescimento? Então, isso aqui também vale uma boa reflexão. Todos nós, invariavelmente, sempre temos algum tipo de postergação. Pode ser aspectos assim que a gente não curte muito e aí prefere se aplicar em outras atividades que são mais prazerosas, né, que quebram um pouco mais a nossa rotina.
E assim nós vamos direcionando as nossas preferências, tanto nas questões de estudo relativo à profissão, quanto às atividades pós-acadêmicas e em todos os setores da nossa vida, lazer, enfim, tudo. Nós sempre fazemos uma triagem. Então, muitas vezes, nós também fazemos uma triagem nas nossas prioridades. E, geralmente, tem sempre uma fase na vida em que a gente acaba fazendo uma triagem mais focada para a vida material. Então, tem gente que pensa em fazer um curso doutrinário, depois que já tiver terminado a faculdade, participar de um trabalho voluntário, depois que já tiver aposentado, ou depois que o filho crescer, ou depois que casar, ou depois que eu tiver com menos tarefas, porque hoje eu tenho bastante. Enfim, a gente até muitas vezes tem aquele ímpeto, aquela intenção, aquela boa vontade de desenvolver. Só que nunca é o momento ideal. A gente sempre vai procurando o momento que a gente pode considerar ideal, propício para estar desenvolvendo. E o que essa frase diz é que hoje é o melhor dia. E de verdade, fora todas essas questões que eu falei para vocês agora, a gente não sabe se a gente vai ter esse amanhã, né? Tudo que nós temos é o dia de hoje. E se nós sentirmos esse ímpeto, essa intenção, essa vontade, é porque isso está latente no nosso coração, gravado na nossa consciência, e que provavelmente deve fazer parte do nosso compromisso reencarnatório, do nosso propósito, né? Porque nós viemos com alguns propósitos, uns nós vamos realizar, outros não, e uns nós vamos fazer mesmo que parcialmente, como foi o caso lá do nosso querido Belarmino Bicas, né? Mas a gente não pode estender uma programação assim tão adiante, porque é como diz aqui, o melhor é o hoje. E por mais que a gente se sinta salvo, algumas exceções, né, que podem ser pertinentes, mas tudo dada a sua devida proporção, a gente sempre consegue equacionar o nosso tempo, fazer uma programação de modo a destinar alguma coisa em favor de trabalhar e de servir. Então, se eu tenho um trabalho material que me ocupa muito, e eu não posso fazer uma tarefa desse sentido 3 vezes por semana, será que cabe um dia na semana? Uma dedicação de 2, 3 horas, uma vez na semana? Né? 24 vezes 7, menos 2, 3 horas? E se ainda assim eu achar que não é pertinente, será que uma vez por mês, uma vez por quinzena? Qual é a frequência que eu passando pelo meu crivo, eu acho que dá para encarar? Qual seria essa frequência? A gente se faz essa pergunta? Ou pura e simplesmente a gente vai intencionando e projetando cada vez mais para frente algo que é importante, que a gente sente na nossa consciência, no nosso coração, que nós temos a intenção, isso é um indício de que faz parte do nosso propósito, e que nós vamos pura e simplesmente adiando como se nós fôssemos donos do tempo. Como se o tempo aqui, na nossa encarnação, não fosse finito. Porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais, né? Eternos, mas o nosso tempo aqui é finito. A nossa permanência aqui é finita. As oportunidades que nós temos, muito embora elas vão se renovando sempre, porque Deus é justo e bom, mas tudo é finito. Então, cabe aqui uma boa reflexão, né? De nós para nós. Se nós temos o hábito de adiar o que pode propiciar o nosso crescimento.
E eu faço essa ênfase com relação à espiritualidade, ao crescimento moral e espiritual, porque, guardadas as devidas proporções, é claro, é o que a gente mais adia. Porque a vida acadêmica, uma profissão, uma faculdade, muitas vezes, a gente está sempre priorizando. Mas esse lado espiritual, essas coisas que fazem parte desse crescimento, porque a nossa vida, ela não é só embasada e necessária dentro do âmbito material, ela também é do âmbito espiritual do nosso crescimento, que é um dos principais objetivos pelo qual nós viemos aqui. Então, vale essa reflexão, que vocês possam fazê-la, ficar ali fundo do coração de cada um, e que possamos ter um bom discernimento, né? Eu tenho certeza que durante essas 24 aulas que nós compartilhamos aqui juntos em estudo, muito se acrescentou, não só em vocês, mas também para mim, porque, muito embora eu já tenha feito mais de uma vez a grade, mas cada vez que eu me comprometo em passar algum conteúdo para vocês, é necessário uma preparação, um reavivamento da memória, e isso tudo propicia uma maior reflexão também, do meu compromisso em estar falando e estar vivendo da melhor forma possível, dentro das minhas limitações como encarnada, né? Mas estar passando para vocês, não só verbalmente, mas também que o máximo que for possível, e a minha postura e a minha atitude também fale por mim, com tudo isso que eu passo para vocês. Então, essa é uma oportunidade muito boa para todos nós, e eu estou particularmente muito feliz que tenhamos chegado a essa 24ª aula, e que possamos estar juntos no próximo curso. Então, agora esse é um momento aberto para todas vocês que estão aqui, que seria até interessante se vocês pudessem fazer algum tipo de comentário, a gente ainda tem 20 minutos aí pela frente, não estou falando discurso, nem depoimento, mas eu gostaria muito, ficaria muito feliz se vocês pudessem falar alguma coisa a respeito da experiência que vocês tiveram nesse curso e o que acrescentou na vida de vocês. Tá aberto aí. Eu não tinha muito conhecimento sobre o espiritismo. Eu achava que eu tinha conhecimento, né? Porque eu vim de uma família kardecista, minha mãe era, e a gente sempre sabe, a gente sempre acha que sabe, né? Quando eu comecei a fazer o estudo mesmo, muitas coisas mudaram intimamente, sabe, em pensamento, em atitudes. E aí eu vi o que é estudar o espiritismo. É você se dedicar e você fazer que, através de você, as pessoas sintam a presença de Deus. E eu fiquei muito feliz. Eu tenho muito que aprender e adorei o curso. A professora teve muita paciência comigo e sou muito grata por isso. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço você ter feito parte aqui do nosso grupo, da nossa equipe, todas nós ficamos muito felizes. Sempre que você precisar de qualquer coisa, qualquer auxílio, não hesite, é só pedir. Mais alguém? Bom, eu também gostaria de falar. Queria falar que eu gostei muito, amei e amei. Porque eu vi que eu posso me melhorar cada dia mais. E que a reforma íntima me ajudou muito, sabe? Me questionar muitas coisas que eu achava que eu fazia. É tanto, era, mas aí a reforma íntima me ajudou. Aí sei que cada dia eu posso ser um pouquinho melhor. Obrigada, Deus abençoe. Nós também ficamos muito felizes com você fazendo parte do nosso grupo, sempre presente nas aulas, sempre com uma interação muito boa. E eu fico particularmente muito feliz com o seu sucesso, com o da Thelma, enfim, com todos, né? Mas foi muito bom partilhar todos esses momentos com vocês. Quem mais gostaria de falar? Vou falar. O curso, eu vejo ele como uma oportunidade de aprendizado,
de crescimento pessoal, ajuda a compreender de forma geral a vida, as relações que nós temos com as outras pessoas, até a questão de relação aos nossos próprios sentimentos, assim, poder entender e poder agir de uma forma mais coerente com o que a gente vive no dia a dia. E eu acredito que toda essa semana com uma aula, né, que a gente se compromete a vir, a escutar, mesmo se quem não participa, mas quem está ali e tem esse compromisso, ele faz com que a gente se conecte um pouco mais com a espiritualidade. A gente tem aquele compromisso de, tem atividade, tem aula, tem exercício, a gente pensa, raciocina, tem até a questão dos exercícios de fixação, exercício também de reforma íntima, mesmo que a pessoa não faça nada muito muito mais ativo na comunidade espírita, só de você se conectar, ter esses uma horinha e pouco de aula, assistir, eu acho que já ajuda muito na questão de quem não, enfim, não tem tanta proatividade para as outras coisas. Então, eu acredito que todas, de uma maneira ou outra, assimilou bastante no quesito de conhecimento, de reforma íntima, de aprendizado, e também até melhorou relações, né, pessoais com as outras pessoas no trabalho e até com familiares também. Então, obrigada, Irene. Foi um prazer, Angélica, que você tenha feito parte aqui do nosso grupo e sempre acrescentando, né? E estou muito feliz de ter contado com você e com vocês durante todo esse período. E quem mais vai falar agora? Eu quero falar. Pode falar, amor. Então, eu queria há muito tempo fazer o curso, né? Desde que eu comecei a frequentar o centro, e eu tô muito realizada. É muito bom ter conhecimento daquilo que a gente acredita e que cala fundo no nosso coração, e trabalhar cada dia mais, né? Não tá perfeito, mas tá cada dia um passo melhor, da gente melhorar na nossa reforma íntima, o que é muito bom, né? Porque não adianta estudar e ser uma pessoa ruim. E eu tô muito feliz. Obrigada, Irene. Eu que agradeço, Cecília. Você enriqueceu muito as nossas aulas, com a sua ingenuidade, a sua pergunta, eram sempre muito criativas, né? Você realmente estava praticamente crua, assim, dentro da doutrina, então foi tudo muito enriquecedor. Agora, nos próximos cursos, você vai vendo as passagens, que a gente vai se aprofundar um pouco mais, e vai lembrar de que já chegou a ver isso anteriormente nesse curso preparatório. Então, é aquele negócio, né? O conhecimento não ocupa espaço, muito pelo contrário. O conhecimento, ele agrega, ele acrescenta, ele enriquece, e quanto mais a gente vai se aprofundando nisso, vai tendo um nível de compreensão maior, tudo floresce, tudo fica bonito, sabe? A nossa vida melhora, a energia melhora, as coisas que nós compartilhamos e que vamos percorrendo na nossa vida também auxiliam bastante. Eu acho que nesse período que nós estamos aqui de praticamente 6 meses, principalmente para você, Cecília, que não teve um antecedente anterior dentro da doutrina, você percebeu nesses 6 meses uma mudança bem significativa nos seus pensamentos, na sua maneira de ver a vida e nas suas atitudes, não foi? Nossa, totalmente, assim, não tem nem o que falar. Eu era outra pessoa antes de começar o curso, uma maneira de pensar, de ver as coisas, e agora mudou por completo. Que bom, fico muito feliz. É esse o objetivo, todas nós aqui, juntas. E quem mais vai falar? Dona Inês não quer falar nada? Irmã da Dona Inês? Eliana? Bom, então,
Eu fico muito feliz com a participação de cada um de vocês, falei, né? Falo a cada aula, porque eu também sempre tive um desejo, uma iniciativa de procurar estar fazendo isso que eu estou fazendo hoje, muito embora eu já fiz por alguns anos, aí presencialmente nas casas espíritas, mas eu sentia que tinha que fazer um pouco mais. Então, vocês também estão ajudando a realizar o meu propósito, o qual eu disse para vocês, se eu tinha esse desejo, se eu tinha essa intenção, porque certamente faz parte do meu propósito. E mais uma vez, se não fosse por vocês estarem aqui junto conosco, nesse nosso grupo, nessa nossa egrégora, exercitando o amor, fazendo esses cursos, com esse compromisso semanal, nada disso seria possível. Então, eu sou eternamente grata à participação de cada uma de vocês e o meu muito obrigada, sempre, 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 sempre. E não há em vão dizer, né? Amo cada uma de vocês. E é sempre um prazer estarmos aqui, juntas, reunidas. E na próxima semana, então, nós iniciaremos um novo curso. E espero que seja tão bom, tão proveitoso como foi esse daqui, com a graça de Deus. E vamos rogando que Deus possa continuar abençoando esse nosso esforço, nosso trabalho, a nossa perseverança, e que a espiritualidade dessa egrégora continue nos amparando e nos dando um suporte para que possamos caminhar em toda a grade da codificação e que cheguemos lá, nesse dia. Então, muito obrigada mais uma vez a cada uma de vocês, muita paz a todas e um beijo grande no coração de cada uma. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite. Até a próxima aula. Boa noite.